Você já deve ter ouvido alguém falar assim: você tem que pensar em inglês. Você tem que pensar em inglês. Deixa eu me apresentar, eu sou Elton Sado, seu inglês nativo, e aqui é um canal criado para que você de fato aprenda inglês e não só o inglês, mas também a cultura americana. Temos vários vídeos de vários conteúdos e você pode então, ao seguir o nosso canal, a curtir a nossa página no Facebook e nos seguir lá no Instagram, você pode ver todo o conteúdo que a gente posta aqui. Hoje eu quero falar para você sobre 4 passos para de fato você aprender a pensar em inglês. Elton, o que é pensar em inglês? A primeira coisa que eu quero explicar para você é a seguinte: pensar em inglês é quando alguém fala com você e você não precisa fazer aquele processo mental de tradução. Por exemplo, alguém pergunta "What's your name?" e você fala, ele perguntou qual é o seu nome, meu nome é Elton. Como é que eu falo meu nome é Elton? My name is Elton. Aí você vai e responde. Ou seja, todo esse processo de pensamento para que você traduza na sua mente, vá e volte, faça esse negócio todo, tudo isso atrapalha você na hora de você ter uma conversação em inglês, ou de fazer uma prova em inglês, ou de qualquer coisa, porque o tempo que você perde traduzindo te confunde para a próxima pergunta ou para uma conversação fluir normalmente. Além do que, existem coisas em inglês que não existem tradução. Por exemplo, se você vai lidar com o Simple Present, a pergunta do Simple Present é "Do you?" Ou seja, se eu quero perguntar se você estuda todos os dias, eu vou perguntar "Do you study every day?" E eu me lembro que uma vez eu estava num curso de inglês dando aula e uma aluna de uns 8 anos, virou para 9 anos e falou: "Teacher, o que é do you em português?" E eu falei: não existe. Não existe do you em português. E ela saiu falando: não sabe, ele não sabe nada de inglês. Então, olha que interessante. O do you, ele é uma expressão em inglês, ele é um auxiliar em inglês para você fazer uma pergunta que não existe em português. Então, se eu vou traduzir palavra por palavra e tenho do you, eu vou acabar traduzindo essa palavra, essa frase, essa pergunta de forma errada. Por isso que nós, os professores de inglês, sempre falamos com os nossos alunos: você precisa aprender a pensar em inglês. Então vamos para os 4 passos que eu quero dar para você, para que de fato você pense em inglês. A primeira coisa, para que você pense em inglês, você precisa ouvir muito inglês. Não tem como você pensar em inglês se você não ouve inglês, se você não entra no mundo do inglês. Então, só tem como você pensar se você ouvir, se você mergulhar, se você entrar de cabeça nesse negócio. E, de fato, ver vídeos, ver filmes, ver séries, tudo isso em inglês, para que de fato você pense em inglês. A segunda coisa que tem a ver com isso é que, sim, você precisa ver vídeos, você precisa ver TED Talks, você precisa ver séries, você precisa ver vídeos, conteúdo, áudio, que seja o que for em inglês, mas você não pode escolher assuntos que são muito complexos, que você não tenha domínio em português, pelo menos. Não adianta você querer ouvir um cara da NASA falando alguma coisa ou assistir um filme super intenso com muitas explosões e ações e falas rápidas se isso não é ainda o seu nível de fluência de inglês. Então, escolha assuntos mais fáceis, escolha desenhos para que você ouça, para que você veja. Enfim, tem aí vários desenhos, é só você pegar coisas infantis, tipo Peppa Pig, sim, que é muita repetição, muita coisa que dá para você ouvir. O inglês dela é britânico, então é legal porque você tem um outro sotaque desse negócio. E você tem outros vídeos de criança que você pode colocar lá em inglês. A dica que eu sempre falo para os meus alunos é: quando você vai pesquisar algum vídeo, alguma coisa em inglês, ao invés de você fazer a pesquisa em português, é legal você fazer a pesquisa em inglês. Então, por exemplo, por que não colocar Cartoons for Kids no YouTube? Cartoons for Kids. Em vez de colocar desenhos em inglês, porque vai vir todas as sugestões em português para você, você simplesmente coloca Cartoons. Cartoons for Kids. Ou então, How to Teach My Kids. Como ensinar os meus filhos? Alguma coisa assim. Você já faz a pergunta em inglês no Google e ela vai te dar o Google vai te dar a resposta como se você fosse um americano, como se você estivesse nos Estados Unidos. Isso é uma dica bem legal que vale a pena você anotar também. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui para você é esse aqui: imite alguém falando inglês. Gente, eu adorei essa foto que eu botei aí. Quando eu vi, eu tive que rir,
O cara é igual o Obama, é um sósia do Obama que parece muito com ele. Até a Suzane parou o que ela estava fazendo para ver o cara aqui, só pela propaganda que eu fiz do cara. Vê se não parece, gente. Olha lá, é o Obama. Talvez seja o Obama, né? Sei lá. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é, eu botei essa foto para lembrar. Eu me lembro quando eu estudava inglês, assim, em curso, eu me lembro que tinha um diálogo que a gente tinha que decorar. E todas as vezes que eu ia decorar aquele diálogo, eu botava lá o CD para ouvir e eu queria falar exatamente como aquele cara estava falando, sabe, ali no diálogo. E eu lembro que tinha uma frase que era mais ou menos assim: I like the hustle and bustle of the big cities. E eu fiquei, sei lá, uns 20 minutos nessa frase porque eu queria decorar e falar exatamente com a mesma entonação que aquele cara falava ali naquele diálogo. E eu voltava e repetia, voltava e repetia, voltava e repetia, voltava, até que uma hora saiu: I like the hustle and bustle of the big cities. Passado muito tempo que eu tinha decorado essa frase, veio um americano e virou pra mim, eu morava em São Paulo na época, e virou pra mim e falou assim: nossa, Elton, você mudou de Resende, você tá morando em São Paulo agora? E eu virei pra ele e falei assim: yes, I like the hustle and bustles of the big cities. E ele olhou pra mim e falou assim: uau, que inglês bacana, hustle and bustle. Mal sabia ele que eu tinha decorado de um diálogo aquilo. E é exatamente essa proposta que eu quero dar pra você. Quando você começar a ouvir coisas em inglês, imite como que os caras falam, do jeito que os caras falam, com a entonação, porque o inglês ele é meio cantado, ele não é, sabe assim, ele não tem um tom só, monotônico, sei lá como é que fala esse negócio, ele não tem só um tom. O inglês ele tem essas variações. Então, I like the hustle and bustles of the big cities. Todas as frases, perguntas em inglês, ela tem esse cantado. Então cante junto com aquela frase. Você podia treinar essa frase que eu vou falar agora, assim, ó. I like the hustle and bustles of the big cities. Imagina você falando essa frase e você encantando alguém com a frase que você vai dizer. Essa é a ideia quando eu digo para você imitar outras pessoas falando inglês, porque aí sim você vai começar a pensar em inglês. E por último, fale sozinho. Gente, não tem maneira melhor de praticar o inglês do que repetir coisas, falar coisas. Eu sei que parece papo de maluco, eu sei que é troço de doido, mas quanto mais você fala, mais natural sai. Quanto mais você fala, quanto mais você pratica, uma das coisas que os brasileiros têm muita dúvida, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a pronúncia do TH. Vou pegar só palavras com TH e vou colocar aqui num vídeo nosso, para que de fato você aprenda a falar esse negócio. E não tem outro jeito de você praticar o TH e outras frases e falas em inglês, a não ser que você pratique. Ou seja, não tem ninguém para falar, não tem problema. Fica na frente do espelho e começa a falar. Ou se filma. Faz um vídeo de você falando inglês e depois ouve você falando, corrige os seus erros. Isso vai ser muito legal para que você aprenda a falar inglês bem e você pensar em inglês. Essas foram as 4 dicas que eu queria te dar para que de fato você falasse bem inglês e não só isso, que você pensasse em inglês sem precisar traduzir cada coisa que estão dizendo para você. Show de bola? Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, se você curtiu esse conteúdo, compartilha com pessoas que você gosta, que sabe que precisam de inglês. Se você não esquece de curtir esse vídeo, de assinar, também se inscrever no nosso canal do YouTube. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, pelo menos no Instagram, no Facebook, no YouTube, aqui na descrição do vídeo em algum lugar, vai ter o link para que você se inscreva em todas as nossas redes sociais e você não perca o conteúdo que a gente sempre posta aqui. Lembrando que o seu inglês nativo não é um lugar só de aprender inglês, mas também da cultura do americano. É isso que a gente traz, é isso que a gente sempre gosta de colocar aqui para você. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!